Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos propõe para a solenidade do Domingo de Todos os Santos. E aqui o que acontece? A segunda leitura ela aparece lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 1 a 3, uma carta muito conhecida por causa de um versículo famosíssimo desta carta, que diz que Deus é amor. Vamos juntos ver o que essa segunda leitura nos apresenta. Vamos lá? Diz assim: Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, amados irmãos e irmãs, vamos entender um pouco de algumas nuances teológicas que nos ajudam a melhor compreender esta leitura. É bem sabido hoje pelos estudiosos que essa carta ela é escrita também diante de uma grande heresia gnóstica que estava existindo naquele tempo. Essa heresia consistia no fato de que Jesus não tinha se encarnado verdadeiramente. Alguns até faziam alusão de que Jesus era uma espécie de fantasma. Então ele não teria assumido a carne, isso porque a carne, para a visão dos gnósticos, era extremamente pecaminosa. Sendo então pecaminosa, de modo algum, alguém poderia então enxergar o próprio Verbo, o próprio Deus, tocando na carne. E aí, o próprio João escreveu essa carta, ele vai dizer, preste atenção qual foi o grande presente que Deus nos deu. Sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Ao começar dizendo isso, sermos chamados, poderia apenas aludir a um apelido, a uma expressão que a gente usa sem muita conotação. Mas ele vai dizer, e nós o somos. Para dizer o quê? Nós não apenas somos chamados, como nós somos de fato filhos de Deus. E quando é que a gente compreende que nós somos filhos de Deus, Existe uma máxima usada na patrística que diz assim: aquilo que não é assumido não é redimido. Isso quer dizer que se o Verbo não tivesse se encarnado de verdade, nós, seres humanos, jamais poderíamos ser salvos completamente. Era preciso que o Verbo se encarnasse para que nós fôssemos salvos. Então ele assume para redimir. Então isso deixa embaixo toda essa visão de que parece que Deus não se encarna, de que Deus de fato não tomou as nossas dores, de que Deus não assumiu a carne humana. E aí, depois ele vai dizer uma coisa bem bonita, no versículo 2. Já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Aqui está aquela história da tensão escatológica, do já e do ainda não. Nós já somos filhos de Deus, tudo bem. Mas para pensar. Quando você olha para aquela pessoa que tem inveja de você, que também é filha de Deus, tem hora que você vai dizer assim, meu Deus, fulano é filho de Deus, mas fulano tem tanta inveja de mim. Fulana planeja o mal, arquiteta o mal. Como é que eu vou entender que essa pessoa é filha de Deus? Parece que, como se aquela pessoa não fosse filha de Deus de verdade. Ela não deixa de ser filha de Deus, de forma nenhuma. Porém, mesmo já sendo, nós ainda não somos, plenamente, essa é a palavra, filhos de Deus, no seguinte sentido. Nós só vamos manifestar tudo o que nós somos de fato quando nós nos encontrarmos com Deus. No céu, nós seremos aquilo que somos chamados a ser a nossa essência, que é filhos de Deus. E assim, Deus será tudo em todos, como o próprio Paulo fala. E aí, para finalizar, o versículo 3, Aquele que espera nele, purifica-se a si mesmo. E, amados irmãos, aqui está o segredo da santidade. Esperar em Deus. Não são nas pessoas, não são em líderes, não são nas coisas. Nós precisamos esperar em Deus. Quando nós colocamos a nossa esperança, quando nós colocamos a nossa salvação em Deus, a gente purifica-se a si mesmo. Espero que você tenha gostado desse nosso estudo, desta nossa reflexão, e até os próximos vídeos aqui do canal. Até já!